Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje é dia 14 de maio de 2023, ou é dia das mães, né? E eu tô até um pouco gripado, peço perdão a vocês, desculpas, mas eu tenho que falar sobre isso porque é um assunto que tá fresco na minha mente. E vocês sabem que aqui eu não tenho roteiro, não sigo nada, pelo menos não fico aqui com um TP, lendo nada. O assunto vem, eu tenho um assunto chave, eu ligo o microfone aqui e começo a falar. Então se você curte esse tipo de conteúdo, aqui é como se a gente estivesse num bar, num local aí qualquer, tomando cerveja, café, seja qual for a bebida, chocolate e por aí vai. A ideia é a gente trocar uma ideia, né? A ideia do canal é como se fosse uma resenha. Então aqui não tem muito esse blá 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 de edição, essas coisas todas. Aqui eu ligo o microfone e começo a falar. E o assunto hoje que eu quero tratar com vocês é justamente porque eu vejo pouco isso aí no cenário gamer, no cenário retrô principalmente, que é um assunto que muitos de nós passamos enquanto homens, que são cobranças do ponto de vista de que parece que quem joga videogame é imaturo ou é infantil. A gente viu aí nesse vídeo engraçado de certa forma aí do início, né, que eu usei como abertura, que parece que nós mesmos nos vemos de certa forma meio hostilizados, né? A gente tem um preconceito com relação a isso interior e a gente às vezes acaba vendo isso, achando que outras pessoas estão vendo a gente de forma infantil ou supérfluo, por aí vai, e muitas das vezes realmente estão, né? Isso acontece principalmente com quem passou ali da casa dos 25, no máximo 30 anos, existe esse estigma, esse meio que esse limite aí que foi imposto de certa forma assim, não oficializado, né, mas existe essa coisa de que o cara só pode jogar videogame no máximo até 30 anos, né, porque aí depois vem filho, vem esposa, casamento, por aí vai, ou outras cobranças da vida. É uma coisa que ocorre principalmente com homens, mas não exclusivamente com homens. A gente está sempre inserido nesse cenário porque geralmente o homem tem mais a ver com o ambiente de games, né? Não que as mulheres não joguem, cada vez mais elas estão jogando. Eu vou deixar um link aqui na descrição, né? Eu já fiz um vídeo mais ou menos sobre esse tema. Eu tenho uma filha que vai completar, se Deus permitir, 10 anos agora em agosto, né? E faço votos que isso aconteça, óbvio. E ela joga demais, né? Joga jogos da idade dela, Roblox, Minecraft, né, e tudo mais. E eu tento trazer ela um pouco para esse universo de retro gamer. Notem, eu acabei de dizer jogos para a idade dela. Isso de certa forma é um preconceito também que está enraizado, né? Não existe idade para game, não existe idade para jogo. Cada um joga aquilo que gosta, né? É porque a gente tende a achar que determinados nichos, determinados jogos são para determinadas faixas etárias e não, né? Ela joga Roblox porque a maioria das pessoas do público-alvo do Roblox é criança, mas não exclusivamente. Tem muitos adultos, muitos adolescentes, jovens que jogam Roblox. Mas por existir esse estigma, esse preconceito social, enraizado, seja lá o que for, muitas pessoas às vezes acabam se retraindo, acabam se escondendo, vamos dizer assim, expondo abertamente que são jogadores que gostam, né, justamente por causa dessa crítica. Porque existe isso que eu falei, meio que de certa forma assim, subliminar, existe uma idade limite para você jogar determinados games, né? E existe idade limite para você jogar, né? Eu acho que pelo menos essa é a minha ideia. Lembrando que isso aqui é uma resenha, só um ponto de vista, uma opinião minha. Eu não tô aqui querendo causar discórdia, causar briga, eu tô aqui trocando uma ideia para tentar chegar num assunto que ocorre com muitos de nós, tá? Então pra galera mais velha aí que já passou dos 30, e como eu falei, principalmente os homens, a gente que é casado ou já foi casado, tem filho, trabalha fora, essas coisas, a gente vive num universo de muita cobrança. É uma coisa exclusiva dos homens? Claro que não, as mulheres também passam por isso. Muitas mães solteiras e tudo mais, só que elas exteriorizam para outras coisas, né? Elas ou vai para a parte estética, fazer cabelo, unha, outras coisas, elas estão sempre... As mulheres têm muito mais facilidade, novamente, meu ponto de vista, de estarem inseridas num convívio social do que nós homens, né? A gente é mais um pouco retraído, mesmo em ambientes propícios para nós, como barbearia, né? A gente é mais reservado, é mais fechado, né? O homem é
difícil de sair fazendo amizade com qualquer um. A gente conversa entre a gente ali, aquela coisa, surge um assunto, futebol, mulher, carro e tal, a gente troca uma ideia, dá uma risada, mas não é igual às mulheres. As mulheres já têm datas específicas que elas vão pro salão, pra manicure, pro shopping, vai sair com as amigas. Então as mulheres têm uma facilidade maior de ter um círculo social. Novamente, isso aqui não é regra, não é que seja uma coisa exata. Lógico que não, tem mulheres tímidas que não saem e tudo mais, a gente vai chegar nisso já já, mas é que a grande maioria do universo feminino tem essa facilidade, coisa que nós homens não temos, seja por uma cultura social ou seja mesmo pela imposição das pessoas mesmo, da questão de criação, né? O homem é mais, principalmente aqui no Brasil, voltado a casar, a ter filhos, sustentar o lar, aquela coisa toda. Então não adianta dizer que isso não acontece, acontece, é uma coisa que faz parte de nós, assim como uma mulher educada pelo viés cultural a ser dona de casa, aquelas coisas todas. Isso está mudando? Claro que está mudando, né? Como eu falei, eu tenho uma filha e a gente está vendo que o mundo está mudando e isso faz parte da mudança, né? Os nossos pais, nossos avós eram inseridos em um outro contexto, e a gente num e nossos filhos no outro, e assim vai, não tem problema nenhum com relação a isso. O ponto que eu quero chegar é que essa cobrança muitas das vezes ela não é, do ponto de vista satisfatório, ela não é sadia. Muitas das vezes não, acho que nunca é. Principalmente pra gente, que eu não tô falando, que já passou dos 30 e poucos, né? Eu tô na casa dos 39 aí, quase chegando em 40, e eu sei que tem muita gente muito mais velha do que eu aí, que continua gostando de videogame, jogando, né? E se sente culpado com isso, por se sentir supérfluo, se sentir infantil, infantilizado, fora do contexto. Muitas das vezes essa cobrança vem de pessoas do nosso próprio círculo, né? Familiares, esposas, namoradas, mães, irmãs, irmãos, às vezes também. Então a gente sofre essa cobrança do ponto de vista assim, pô, já passou da idade, né? Você não é pra você estar jogando, né? Comprou outro jogo, pô, tem outra coisa pra você comprar, não sei o que. Então as pessoas criticam muito isso. E além das pessoas que nos cercam, nós mesmos, às vezes nos criticamos, né? A gente pensa nisso. Pô, vou comprar esse jogo, pô, saiu God of War agora, 400 e poucos reais, pô... Será que eu preciso mesmo? Será que é um dinheiro jogado fora e tudo mais? E a mídia em si, né, as fabricantes, as empresas, a indústria, o marketing, o YouTube, todo mundo trabalha meio que conspirando, entre aspas, para que a gente consuma cada vez mais. Então hoje sai um portátil, amanhã sai outro, aí você compra um hoje que roda PlayStation 1, amanhã sai um que roda PSP, aí você compra e daqui a pouco sai um que roda PS2, você vai comprando, daqui a pouco a tua gaveta tá cheia de portátil, ou tá cheia de jogo, ou a tua loja da Steam tá cheia de jogo, você não joga nada, ou você tá cheio de console e não joga nada, quando você vê, você vira um acumulador, né? Então isso não é saudável. Parece que as pessoas só respeitam, assim, só de certa forma toleram, engolem as pessoas que vivem disso, né? Ninguém, por exemplo, seria capaz de, pelo menos publicamente, criticar, por exemplo, o Gaules, né, por ele jogar aí profissionalmente Counter-Strike e outros jogos aí. Por quê? Porque o cara ganha dinheiro com isso, ele é youtuber, ele é rico, então as pessoas, nossa, até respeitam, né? O cara e tudo mais. Mas a gente que faz isso de forma amadora, né? A gente que reserva ali às vezes meia hora, 1 hora do dia pra jogar, a gente sofre muito com isso, né? Parece que, eu não sei, vocês estão dizendo, gente, eu não falo em nome de todos, mas eu digo assim, esse vídeo é direcionado pra você que também passa por isso. Parece que quando a gente senta assim pra jogar, vem toda uma culpa, né? De tipo assim, não tô aproveitando bem o meu tempo, né? Pô, acho que isso já passou. Muitos de nós às vezes nem tem gosto, joga por... É aquela coisa da osmose, né? Sabe aquela coisa que a gente faz todo dia a mesma coisa já de forma meio equina, né? O cavalo, a gente bota a rédea ali, ele faz aquele trajeto sem questionar. E a gente às vezes passa por isso também, né? A gente acaba tendo certas atitudes, fazendo certas coisas já por osmose. Então, muitas das vezes a gente nem tem prazer, senta ali pra jogar só pra, às vezes, não ficar aturando mulher, aturando filho, alguma coisa assim. Se torna um hobby. E eu quero dizer pra você, não se cobrar, cara. Isso é saudável, isso é sadio pra caramba. A gente precisa disso, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Se meu vídeo alcançar uma pessoa e essa uma pessoa passar pra outra, tá ótimo. Se eu alcance uma, tá ótimo. E pra quem começou um canal aí que tá chegando em 5 mil, não tinha nenhum tipo de projeção, nenhum tipo de... enfim, nada mesmo. Eu comecei, como muitos de vocês sabem, pra exteriorizar uma ansiedade, uma depressão que eu vivia na época, e a coisa tá crescendo, graças a Deus, né? Então eu não tenho aqui qualquer projeção, qualquer expectativa do meu vídeo viralizar,
Não, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Não tem muito conteúdo desse no YouTube, ninguém toca nesse assunto, né? E a gente tá vendo cada vez mais os jovens que eram jovens nos anos 90 já são pais, alguns já viraram até avós, né? E tá vindo uma nova geração e ninguém toca nesse assunto. Quer dizer, a gente se cobra, foi aquilo que eu falei, da gente se retrair, e não necessariamente tem a ver só com videogame. Vocês estão vendo aí na tela, provavelmente já devem ter dado uma pincelada aí no que está escrito, e isso se estende, né, se expande a outros universos que de certa forma estão ligados com esse universo, entre aspas, infantil. Então às vezes o cara gosta de soltar pipa, o cara gosta de assistir um desenho, uma série de anime, coisas desse universo que para muitos teoricamente é infantil ou é não tão adulto, melhor dizendo, né, é muito jovem. As pessoas meio que criticam isso, né? Então é aquilo que eu falei, às vezes o cara gosta de soltar pipa, vai soltar pipa nessa idade, sabe? Aí o cara começa a refletir, o cara ou a mulher, já vou falar sobre isso. O cara ou a mulher começa a refletir, pô, será mesmo que já passou da minha idade soltar pipa? Às vezes o cara gosta, sei lá, de jogar bola de gude. Pô, será que já passou da minha idade? Cara, não faça isso. Mulher, não faça isso. A gente precisa manter vivo aquilo que a gente gosta, sabe? É lógico, aquilo que eu tô falando. Por exemplo, se o seu hobby é soltar pipa, você tem que tomar cuidado quando você for soltar a pipa, onde você tá soltando, se tem cerol, se tem criança. Eu gosto de soltar balão. Cara, balão é crime, então toma cuidado, vai soltar em algum lugar que, sei lá, que não tem, eu não sei. Você tem que se precaver das sanções jurídicas, das sanções legais, para não acabar o seu hobby, a sua diversão. Se é alguma coisa que é ilegal, aí não pode, né? Então, se você for fazer, você vai responder por isso. Eu tô dizendo as coisas mais comuns, né? Por exemplo, passarinho. Tem cara que adora passarinho. Muita gente vai criticar, mas é o hobby do cara. Eu não concordo, mas é o hobby do cara. Não tá matando o bicho, tudo bem, tá ali no gaiola, ele gosta, né? Tem cara que gosta de carro, tem cara que gosta, sei lá, de pescar. Então, se você tem um hobby, isso aqui não tá restrito só a videogame, mas, né, faz parte desse universo. Cara, investe nisso, sabe? Não se priva de você, não se priva desses teus momentos. É importante que a gente tenha isso. Quando você chegar do trabalho ou do estudo, seja lá o que for, você sentar pra jogar, isso tem que ser pra gente, tem que ser prazeroso, tem que ser uma diversão, não pode ser uma cobrança, seja ela qual for, videogame ou qualquer outra coisa. Tem que haver você tá feliz com aquilo, porque se você já senta ali desmotivado, a gente vai cada dia mais aumentando isso dentro da gente, essas frustrações, né? Isso vai refletir na criação dos filhos, vai refletir no casamento. É muito importante que as mulheres tenham essa visão. Lógico que eu tô falando dentro de um contexto. O cara não vai chegar em casa e vai direto jogar, né? Isso aí foge da normalidade. Ou então o cara vai ficar o tempo todo dentro de casa, o cara não vai trabalhar, não vai estudar, não vai fazer nada, vai ficar o dia inteiro trancado jogando. Aí não, né? Ou então o cara sai pra pescar segunda e volta no domingo. Não, tem que ter o bom senso, né? Eu estou falando aqui dentro de uma regra de bom senso. Então a mulher tem que entender isso de nós homens, que a gente tem esse gosto maior por jogos e por outras coisas ligadas aí ao universo de anime, séries, desenhos e tudo mais. O homem tem um pouco mais isso, mas as mulheres também. Então, falando agora especificamente das mulheres, cada dia mais passa aí, elas estão inseridas no mercado de game, no mercado de anime, elas sempre estiveram, né? A mulher tem uma presença muito forte, mas também um apelo muito sexualizado no universo de animes, principalmente os animes orientais e tudo mais. A gente vai ver já sobre essa pergunta aí que foi feita. Então a mulher está sendo inserida cada vez mais no universo de games, né? Estão dublando, estão atuando, estão jogando cada vez mais. Eu acabei de usar o exemplo aqui da minha filha, ela tem 10 anos e está jogando bastante. Então é preciso que a gente comece a mudar um pouco essa visão, porque está sendo uma visão, eu não gosto desse termo, mas infelizmente eu vou ter que usar. Está sendo uma visão muito tóxica da situação, né? Eu tô falando isso para vocês, mas vale para mim também. Eu acabei de usar o exemplo. Minha filha joga Roblox, é um jogo da idade dela. Não, é um jogo. Se você tem 38 anos, 50 anos e é um cara aí que trabalha fora, você quer chegar em casa, sentar e jogar o teu Roblox, cara, joga o teu Roblox, qual é o problema? Né? Tudo bem, eu entendo, eu não estou dizendo que vai ser fácil, é lógico que vai ter toda uma crítica, né? Isso não é jogo pra tua idade, deixa de ser isso, começa a usar adjetivos pejorativos, que eu não vou usar aqui por uma questão óbvia, mas a gente sabe quais são, né? No sentido até de opção sexual, muitas das vezes os caras brincam, eu que recebo críticas, tanto aqui no canal de hater, quanto no meu universo de amigos também, quando eu digo, por exemplo, que jogo no celular, quando eu digo que joga em portátil. Hoje é moda portátil, hoje os portáteis estão em alta, mas há 10, 15 anos atrás, quando eu gostava de Game Gear, Game Boy, nossa, como eu ouvia crítica,
Isso não é videogame, sai daí, tá um Zé Ruela, um Mané, não sei o que. E os meus amigos gostavam de Super Nintendo, Mega Drive, Master System, né? Eu gostava também, mas não tinha aquele prazer. E por anos e anos eu fui aqui meio que guardando aquilo comigo. Eu falei, caramba, eu acho que sou só eu que gosto de portátil. Ninguém tinha, sabe, até porque eram caros também, mas quem tinha era geralmente assim, quem tinha portátil, sabe, não era, você não via, não era comum você ver, mesmo os portáteis mais baratos, né? Então as pessoas não exteriorizavam isso, não falavam. Hoje em dia todo mundo que é portátil tá em alta aí, né? E daqui a pouco vai ser os jogos de celular, porque essa geração agora atual, ela só joga no celular, né? A grande maioria. Então é Free Fire, é Minecraft, por aí vai. Então é preciso que a gente fale sobre isso, tá? Eu vou ler aqui para vocês, não é uma matéria, isso aqui é um site que é uma espécie de um fórum. O que é um fórum? Um fórum é basicamente muito parecido com quem lembra aí do Yahoo Respostas, né? Alguém, você pode se cadastrar, tem aqui a opção de você fazer login aqui. Então você fez o seu login ali, né, no site, naquela opção ali de fazer login. Funciona meio que como um fórum, você pode fazer perguntas abertas, você pode interagir aqui. Eu sugiro até que você faça isso, porque isso faz bem, isso é saudável, você consegue publicar de forma anônima se você quiser, para ninguém saiba que foi você, e você tem algumas respostas, principalmente para que você veja que de repente você não é o único que passa por isso, né? Outras pessoas passam também e elas podem compartilhar experiências e você pode aprender e absorver aquilo para você usar nas suas táticas aí também, seja ela qual for, tá bom? E a pergunta que alguém fez aqui é o seguinte: por que as mulheres não gostam de nerds, otakus e jogadores de videogame? Eu vou pedir perdão aqui por alguns termos que eu vou usar, eu não sei se estão corretos, porque eu não sou conhecedor desse mundo, assim, de anime, essas coisas. Eu tô tentando conhecer, tá? Então eu não sei se é otakus ou otakus, então me perdoem aí algum termo que eu venha a falar errado, tá? Essa pergunta foi feita por alguém e o Vitor Bezerra, que foi esse rapaz aqui que respondeu, ele foi o autor da resposta que foi mais votada, né? A galera gostou mais da resposta dele e ele ficou aqui em evidência e vai ser a resposta que eu vou ler aqui, tá? Concordo com algumas coisas que ele falou, praticamente com tudo, né? Então ele responde aqui, ó, basicamente ele diz, ó, diz isso pra minha esposa, nós somos nerds, otakus e jogamos videogame juntos. Isso também é muito comum, né? Graças a Deus aí existem bastante casais que compartilham disso, né? Mas aqui ele entra na resposta dele falando assim, ó, falando sério, desde criança eu percebo uma certa desigualdade de expectativas, principalmente entre os meninos. Querem uma moça bonita, com seios fartos, que nem nos animes ou nos videogames. Bom, a sexualização costuma apelar para esse lado. Ele usa inclusive aqui uma imagem, uma figura que remete a essa questão também, né? Isso é um fato, como eu falei, faz parte inclusive da cultura oriental, né? Muitos animes japoneses exploram isso sim, mas é da cultura deles. Se isso vai mudar, aí já não sei, né? Eu não tenho problema com isso, mas eu sei que tem gente que não gosta, não curte. São opiniões diferentes. Ele segue aqui, ó. Enquanto as meninas desse meio acabam sendo atraídas por meninos com outro perfil, o do menino estranho, inteligente e habilidoso. Então, o que ele quer dizer aqui nesse início é o seguinte, que os caras nerds, os caras mais introspectivos e tudo mais, eles são assim, mas eles continuam cobiçando as mulheres, né, mais top, assim, as mulheres que se vestem mais provocantemente, aquela coisa toda, porque é o que ele está acostumado a consumir nos animes, nos games e no seu universo como um todo. As meninas não, né? E o contrário disso. As meninas também são iguais a eles. Os meninos são nerds, são mais introspectivas, tímidas, reservadas, só que elas gostam dos caras com esse perfil também, né? Os caras mais inteligentes, mais reservados e tudo mais. Ele usa até outra figura ali para exemplificar isso melhor. Um desses parece mais com o pessoal que consome esse tipo de conteúdo. Sim, o desequilíbrio aqui é mais favorável aos meninos, porque o estilo de anime mais famoso por aqui é o shonen, e os jogos são os de ação, GTA, God of War e tal. De maneira simples, os meninos querem meninas que não os querem, e as meninas estão ok com o menino mais estiloso, menos padrão. Antes que venham nos comentários dizer, mas eu não sou assim, esse não é o meu caso, deixa isso pra lá. Isso é um padrão observado, não uma regra que se aplica a todos. Existe também o estigma em volta dos videogames e animações, e a nossa cultura ocidental ainda tenta empurrar as meninas para serem mulheres do lar e os homens terem os seus hobbies. Ainda assim, dentro dos padrões, um cara adulto que goste de anime e videogames ainda pode ser taxado como desocupado.
Ele bota entre parênteses, como se as horas passadas em Instagram, TikTok e Snapchat fossem produtivas. A análise pode se aprofundar, mas a pergunta foi simples, então eu fico por aqui. Aí ele termina ali, ó. Existem sim meninas que gostam de nerds, otakus e videogamers, mas dificilmente estão nos padrões que os meninos preferem. Os meninos desse meio preferem. Basicamente é isso mesmo, né? Então geralmente um cara, como eu falei, ele é nerd, ele quer uma mulher, aquela coisa toda. E a menina não, a menina quer um cara igual a ele, só que ele não quer, e fica nesse confronto. Então basicamente isso aqui, como eu falei, tem várias outras respostas aqui, sugiro que vocês leiam, o link vai estar aqui na descrição, tá? Várias pessoas deram opiniões, umas concordaram, outras não. É um conteúdo muito agregador, muito acrescentador, tá? Mas o fato é que a gente não pode se cobrar, tá? Então se você tem o seu perfil, se você é assim, cara, se assuma e saiba que existe do outro lado de lá, seja do gênero feminino ou a mulher vendo o homem, que vive a mesma circunstância que você vive. O que a gente não pode fazer é negar quem a gente é, negar o que a gente gosta, né? Você não precisa também ficar exteriorizando o tempo todo. Não estou dizendo para você amanhã sair publicando em todas as suas redes sociais, mandar, sabe, para todo mundo aí, eu gosto de jogar Roblox. Não é isso. Eu tô dizendo que quando alguém vier confrontar, tu joga Roblox, eu jogo. Acabou, você quebra o argumento da pessoa. Você joga Free Fire? Jogo, pô, gosto pra caramba de jogar Free Fire. A pessoa vai, sabe, perde aquela coisa de querer entrar numa zoação, de querer te menosprezar. É só você assumir, é só você reforçar quem você é. E não a gente ficar retraído, se culpando, não jogo Free Fire não jogo Roblox não é o meu caso, mas se eu gostasse de jogar, não tem problema nenhum com relação a isso, né? E não tenho preconceito, eu usei aquela frase ali num contexto social, porque geralmente quem joga mais esse conteúdo são crianças, mas não significa que é exclusivo para eles, né? Eu jogo jogos de criança também, jogo Tetris, jogo outros jogos aí com a minha filha e adoro e me divirto horrores, né? Outro dia até no Roblox, ela botou um joguinho lá que a gente tava jogando de se esconder, um lance lá, eu achei genial, né? Achei sensacional, a didática do jogo, sabe? Minecraft eu já não curti tanto, achei chato, mas Roblox é genial, se você nunca jogou, né? Por isso que as crianças ficam ali se deixar quase o dia inteiro, porque a didática do jogo é fabulosa, é genial, você não cansa, é um jogo que você não cansa, não tem aquela mesmice, né? Não tem aquela coisa de é um jogo que você começa a jogar e você tem um monte de tarefas, um monte de coisa e 200 milhões de jogos dentro do próprio jogo, então é uma coisa assim de tirar o chapéu. Os caras deram aula nesse jogo, é muito bom, muito legal, né? Não é o meu estilo, eu não curto muito, mas eu gostei de jogar. Eu gosto mais de jogo de tiro, de ação, aquelas coisas todas. Então o fato é, resumo da ópera, a gente tem que reservar tempo pra gente e a gente tem que se aceitar, tá? Os homossexuais e os negros e outras pessoas que são estigmatizadas aí ao longo dos anos, né, que sofrem preconceitos e tudo mais, eles só conseguiram avançar e só vem conseguindo avançar, lógico que tá longe do padrão ideal, mas eles cada vez mais têm voz e são ouvidos porque eles começaram a se respeitar e não se vitimizar e não se ver como uma pessoa inferior ou diferente. Quando os gays começaram a ver que eles eram seres humanos e tinham os mesmos direitos, eles começaram a se impor, né? E isso vem crescendo cada vez mais a sociedade tem tolerado, tem entendido e o mundo está avançando, né? Falta muito, mas está avançando. Eu não estou querendo comparar aqui, lógico, longe de mim, o que essas pessoas, né, esses grupos aí étnicos ou de sexuais, a questão, não estou querendo comparar o que eles sofreram, longe disso, né? Não tem nem comparação. Só tô dizendo que enquanto a gente não se assumir, enquanto a gente não falar, não, eu sou gamer, eu sou um gamer de mais de 30 anos, eu sou um gamer de 40 anos, de 50, de 70, a gente vai continuar meio que se escondendo e se culpando, e isso não é saudável. Então se você reserva ali um dinheiro seu para comprar um jogo, eu reservo todo mês R$30 para investir no meu jogo online de celular. Vocês acham que eu não sofro crítica? Claro que eu sofro. Bullying, brincadeiras, né, de colegas próximos a mim, de haters aqui no canal, lógico que sofro. Um cara desse tamanho jogando um joguinho de tiro, não sei o que. Os caras entram aqui. Eu, se não me xingar, não for de certa forma ofensivo, eu não apago o comentário. Só vou apagar se faltar com respeito a mim ou alguém lá do comentário. Então, assim, críticas são bem-vindas e eu me assumo, jogo sim. O jogo pra mim é uma terapia, cara. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então a gente tem que se assumir, a gente tem que se posicionar, não se assumir que isso aqui não é, que a gente deva satisfação a alguém, a gente não precisa assumir nada, por exemplo, você bater na casa do seu vizinho, sou jogador de videogame, então não, é quando a gente tem que se impor, a palavra é essa,
né? Quando alguém vem criticar ou vem se meter na nossa vida, a gente tem que se impor. Ah, tu joga não sei o que, eu jogo, pô, me amarro. Aí fica aquele climão, a pessoa não tem mais o que falar, acabou. As pessoas vão te respeitar e você vai se respeitar. Não se prive de nada. Se você gosta de fazer, cara, vai fazer. Isso que eu tô falando com relação a videogame pode ser pra qualquer outra coisa. Pode ser pra pipa, balão, bola de gude, pescar e por aí vai, tá bom? A regra é, faça o que vai ser feliz, cara. Esquece o comentário dos outros, esquece, ninguém vai pagar tuas contas. Tá bom? Então fique com isso no seu foco. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos, ou se você tem 20, idade é o de menos. Vai viver e vai ser feliz. Beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima. Fui.